Olá a todos! Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, que é A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. Muito interessante, é o que está escrito aqui embaixo, inclusive. Um livro de 800 páginas, a gente vai falar um bocado aqui sobre esse livro aqui. Inclusive, enquanto não acabar, eu não acabar de ler esse livro para vocês, comentar sobre esse livro, a gente vai ter vídeos todos os dias da semana, todos os dias normais, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E não vai ter vídeo sábado e domingo, mas segunda a sexta. Pois bem, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre as filhas de Caim. E as filhas de Caim, por acaso, lembra... A história que ele conta aqui lembra muito esse filme aqui, Crepúsculo, dos vampiros, né? Onde tem uma humana que engravida aí de uma entidade aí, além da humanidade, o vampiro. E aí todo mundo sabe, né? A moça tem a barriga crescendo rápido demais, etc. Tal, e algumas coisas são muito interessantes, eu vou comentar com vocês hoje, porque bate com o que o Steven Ben-Nun do canal Israeli News estava falando um tempo atrás. Então vamos lá. Ah, sim, antes de começar, quem tiver interesse no curso Arte da Imperfeição, curso novo estou lançando essa semana, link abaixo. Então quem tem aquela coisa de ser muito perfeccionista, adiar para amanhã, etc. Tal, esse curso é interessante. Tem assim uma parte de modelar o pensamento, entender o porquê a imperfeição ela é importante, porquê a imperfeição ela pode ser vista como uma qualidade e porquê o oposto, a perfeição, na verdade é algo que te leva a um caminho bastante assim terrível. Pois bem, porque algo perfeito não existe, então simplesmente, né, nada é perfeito. E se nada é perfeito, se você buscar a perfeição, você vai ganhar nada. Então, vamos lá. Arte da Imperfeição, ó. Quem tiver interesse neste curso e em outros cursos do canal, tem a área de membros, onde você pode acessar todos os cursos por $7 por mês. E todo mês tem um curso novo. Então tá aumentando aqui. Quando tiver um monte de curso, vai ficar difícil você assistir todos os cursos no mês. Quem quiser assistir todos no mês e continuar pagando lá os $7 para o próximo curso, que o curso custa muito mais do que $7, legal. Quem quiser distribuir, ó, vou assistir 3 cursos no mês, ou vou selecionar, vou assistir aos pouquinhos, também pode, certo? Então vale a pena, a área de membros é um valor bastante assim razoável para o que tem aqui de curso. Tem mais horas de vídeo nos cursos da área de membros do que todo o YouTube aqui no meu canal. Todo o meu canal no YouTube tem muito mais horas de vídeo aqui nos cursos. Então assim, vale a pena. Tem bastante informação aqui e é interessante. Além de ter informação de livros, que eu sempre coloco, tem informação da minha experiência pessoal também. Bom, dito isso, vamos à parte interessante. As filhas de Caim. Sabemos que de Adão até Noé se passaram 10 gerações. E nesse tempo o mundo se colocou em estado de violento caos, como foi registrado em Gênesis. Como foi que isso aconteceu? Ficou esse caos total. Bom, precisamos entender essas fraternidades da serpente pré-histórica, ou pré-diluviana no caso, as sociedades secretas mais antigas do mundo, todas repetidamente dedicadas à dominação mundial e escravização da humanidade. Quem está falando isso não sou eu, tá? Estou lendo aqui o que está no livro. Nessas sociedades, todos os encantamentos estão conectados à serpente do Éden, à árvore da vida, à árvore do conhecimento do bem e do mal, aos heróis do passado e à história mal interpretada ocorrida em Bereshit e Gênesis 6. O historiador Joséfos, muitas pessoas falam do Joséfos, eu comprei o livro do Joséfos, ele está citando aqui o do Joséfos. O historiador Joséfos é o primeiro que dá algumas respostas sobre os descendentes de Adão. Legal. É dito que as gerações de Sete, o terceiro filho de Adão, reverenciam Yahweh por 7 gerações. Caim foi o primogênito de Adão e matou Abel, que foi o segundo. De acordo com os escritos de Joséfos, Adão e Eva tiveram 33 filhos e 23 filhas, segundo Joséfos, ok? Entretanto, após essas 7 gerações de Sete que eram justas, a humanidade começou a ser corrompida como um todo, até que, na 10ª geração, todos estavam corrompidos, menos Noé e sua família. Segundo Joséfos, nessa última geração, as pessoas declaravam Yahweh como seu adversário, o Criador como o adversário delas, ok? Segundo Joséfos. É recordado que durante esse período, mais especificamente na época de Jared, o 6º depois de Adão, um grande ato de rebelião ocorreu. Os filhos de Elohim começaram a procriar com as filhas de Caim, segundo o trabalho etíope de
quebra negaste. Então tem um trabalho etíope que fala isto aí, basicamente, que na verdade quando os anjos caídos aí no caso tiveram relação com as mulheres, na verdade foram as filhas, eles tiveram com as filhas de Caim, especificamente. Vejamos o que Joséfos escreveu sobre os descendentes de Caim. Abre aspas. Enquanto Adão e Eva ainda estavam vivos, começou que os descendentes de Caim se tornaram extremamente perversos. Cada um era mais perverso que seu anterior. Eles eram tão intolerantes em guerra e extremamente ágeis em roubos, que se um era mais devagar em assassinar alguém, era considerado entre eles como um comportamento imoral. Eles agiam injustamente, causando perdas a outros para obter ganhos. Esses eram os filhos de Caim. Joséfos recorda que Caim foi o pai do mal, da violência e da corrupção entre os humanos. Ele ainda diz que Caim não se arrependeu do assassinato do irmão Abel e não aceitava o julgamento e punição vinda de Yahweh. Por isso, ele construiu 60 cidades com monumentos e muros para imortalizar o seu nome e fugir do julgamento de Yahweh, sugerindo serem fortalezas militares. Na página 7, o autor então comenta que os descendentes de Caim, olha só, Lameque, casou com 2 mulheres. Olha só, tá aqui. Vamos lá, só um ponto aqui. Tem 2 Lameques na Bíblia. Tem 2 Enoques na Bíblia, ok? Tem um Lameque que vem de Caim. Tem um Enoque que vem de Caim. Tem o Enoque, o justo, e tem o Lameque, também justo. Mas também tem o mal, que vem de Caim. Então tem 2 Lameques, 2 Enoques. Então não vamos fazer essa confusão. Vamos lá. Então, o Lameque de Caim, ele casou com 2 mulheres, ok? Que é uma coisa, na Bíblia tem muito, de casar com 2, 3, 4 mulheres, né? Israel, Yaakov, teve quantas esposas? 4. Tem pessoas que não gostam disso, falam, não, como assim? Isso não é puro, etc. tal. Lembre-se, quem quiser entrar na Jerusalém Celestial vão ter 12 portas. Cada porta vem de um filho. E cada filho desse aí veio de uma das 4 esposas de Yaakov. Então, tipo assim, ninguém vem falar pra mim que foi impuro o casamento de Yaakov. Ponto. Na Bíblia tem muito disso, casamento patriarcal com mais do que uma esposa, inclusive. Também tem casamento patriarcal com uma esposa só, normal. Mas tem casamento patriarcal onde tem mais do que uma esposa. Pois bem. Então Lameque casou com 2 mulheres, tá? Na página 7 aqui. Okay? E que isso era uma violação da lei que mais tarde os Néfilins iam impor como uma das suas pedras fundamentais na sociedade, a monogamia. Ele chama assim de Cornerstone of Rebellious Law of the Nephilims. A cornerstone, a pedra fundamental da religião Nephilim, se chama monogamia. Não estou falando contra a monogamia. Estou falando o seguinte, eu sou casado com uma esposa. Estou muito satisfeito dessa forma. O que eu estou dizendo aqui é que isto aqui, não estou falando que assim, você pode ter uma esposa normal, tudo tranquilo, se acalma aí, não é pra sair aí casando com uma de mulher, não. Mas o que eu estou falando é, a monogamia é pedra, segundo ele está falando aqui, é pedra fundamental nas leis dos Néfilins, ok? Lembre-se, pessoal, a gente não está acostumado com essa ideia, certo? De alguém casado com mais do que uma esposa, ponto. Mas, cá entre nós, que uma família onde tem muitos filhos, todos juntos, trabalhando juntos, é muito forte para desafiar determinadas coisas, é muito forte. E você enfraquece, e quando você busca enfraquecer a humanidade, certamente essa cornerstone, essa pedra fundamental foi importante pra caramba. Pois bem, então vamos continuar aqui. Ah, Afonso, já não gostei do livro. Calma, se acalma aí, ele tá colocando um ponto aqui. Até a página que eu cheguei, ele ainda não colocou, mas eu acredito que ele vai colocar uma boa explicação sobre isso aqui. Certo? É muito interessante. Então vamos lá. Ele usa vários manuscritos, várias informações de várias sociedades para a gente entender as coisas. Então, vamos continuar analisando aqui. Esses escritos de Joséfos preenchem muitas lacunas deixadas em Gênesis. Mas antes de continuar, vejamos esse manuscrito em Downland, da maçonaria sobre as 7 ciências liberais.
Ele vai falar muito nesse livro aqui sobre a maçonaria. Eu não sei, puxa, tem muita informação muito interessante. E ele vai falar, inclusive, sobre alguns erros, algumas visões diferentes que ele vê que é distorcida perante a história. Então é interessante aqui. Mas ele fala que a maçonaria tem, então, as 7 ciências liberais, que são a gramática, que ensina a humanidade a ler e escrever, a retórica, que ensina a humanidade a falar em termos enganosos, a dialética, que ensina a humanidade a discernir entre o que é verdade e o que é mentira, verdades e falsidades, ou a discussão de ideias conflitantes, inclusive. A aritmética, que ensina a humanidade a computar todos os tipos de números, a geometria, que ensina a humanidade a medir a Terra de todas as maneiras, que é essa ciência da maçonaria, a música, que ensina a humanidade a música e linguagem dos instrumentos musicais, e a astronomia, que ensina a humanidade o curso das estrelas. Então são as 7 ciências. Ele vai falar muito sobre isso nesse livro. Por enquanto só estou destacando aqui a questão das 7 ciências. E muito disso aí, sim, você pode usar para o bem e pode usar para o mal. Ok? Quando os Néfilins passam informações, eles usam para o mal. Por que é importante você saber ler? Vamos lá. Do meu ponto de vista, é importante você saber ler para você ler a Bíblia, número 1. Ponto número 2, para você fazer as suas anotações e ler as suas anotações com tempo. Segundo ponto, isso é bom pra caramba. Ó, tive sucesso plantando alface tal dia, não tive sucesso plantando no outro dia. Assim vai, fazer suas memórias. É importante para você aprender alguma coisa técnica. Você pega um livro, por exemplo, sobre motores e vai ler. Você pega um livro sobre não sei o que e vai ler. Certo? Legal. Isso é positivo, gramática. Mas, por que as pessoas más ensinam gramática para as pessoas? Vamos lá. A maioria das pessoas usam gramática para o que eu estou falando, para ler a Bíblia, para aprender? Não. As pessoas usam para elas serem doutrinadas. Elas precisam ser doutrinadas lá na escolinha. Então o que acontece? Elas precisam aprender a ler para ser doutrinadas. Então você pode usar para uma coisa boa ou você pode usar para uma coisa ruim. Ponto. Então é o que ele está dizendo aqui. Vamos lá. A retórica em seu estado original foi a arte da persuasão e gramática é como se molda a educação do homem através da leitura. Note que várias dessas ciências são creditadas aos filhos de Lameque, descendentes de Caim, em Gênesis 4, versículos de 20 a 22, e também Josefos. É necessário entender essas 7 ciências. Entender essas 7 ciências estavam como pano de fundo na era pré-diluviana. E foi através dessas 7 ciências que as sociedades secretas da Irmandade da Serpente se espalharam por todas as culturas pré-diluvianas. Não tem como você espalhar uma mensagem para o mundo inteiro se você não ensinar o mundo inteiro a ler. Ok? Se a sua mensagem é ruim, mas você quer contaminar o mundo inteiro, você vai precisar ensinar eles a ler. Ok? Então vamos lá, continuando aqui. As lendas dos maçons, no caso, está dizendo no livro especificamente, conta que o próprio Adão ensinou essas ciências para seus filhos. Porém, essa fonte não fala de acordo com as palavras de Yahweh e não podemos então crer completamente nessas informações. O que podemos verificar é que no livro de Enoque, os anjos caídos ensinaram essas ciências aos descendentes de Caim em troca de esposas. Certo? Pois bem, olha só que estátua interessante aqui, de um anjo tendo relação aqui com uma mulher aqui, os dois peladão aqui. Bom, no testamento de Rubens diz o seguinte, abre aspas, então foi naquele dia que as mulheres encantaram sentinelas antes do tempo do dilúvio. E como eles continuaram a olhar para as mulheres, eles foram preenchidos de desejos por elas e perpetraram o ato de suas mentes. Eles se transformaram em homens e, enquanto as mulheres ainda viviam com seus maridos, eles apareciam para elas. Desde que a mente das mulheres ficou cheia de luxúria, ao ver essas aparições, elas deram à luz a gigantes. Agora nós vamos analisar um trecho da obra etíope Quebra-Negaste. Okay? Vamos dar uma olhada aqui nessa obra. Abre aspas. As filhas de Caim, com quem os anjos pecaram, conceberam, porém elas eram incapazes de dar à luz as crianças, e elas morriam. Quantas crianças? Algumas morriam e algumas viviam. As mães todas morriam, mas as crianças, algumas morriam, outras viviam. E algumas vinham para fora, abrindo as barrigas das suas mães. Elas saíam pelos umbigos de suas mães quando cresciam,
se tornavam então gigantes. Então aí que vem a tal de uma cesariana, né? O pessoal abrindo a barriga para sair lá de dentro, certo? Essas criaturas abrindo a barriga das mulheres, as mulheres sempre morriam, a criatura saía para fora e se tornavam então gigantes, segundo o manuscrito etíope de Quebra-Nagast, ok? E tem algumas coisas interessantes aqui que a gente já vai falar sobre esse assunto, mas vamos lá. Então olha só, as filhas de Caim, o que tem aqui nesse filme especificamente? Uma mulher parece saudável, se engravidou de uma entidade aí esquisita que não é humana, certo? Aí tá relacionado com um anjo ou qualquer coisa do tipo, não importa. No caso aqui era um vampiro. Pois bem, depois o que acontece? Número 1, a criança cresce muito rápido dentro da barriga da mãe. Isso é interessante pelo seguinte, tem um canal aqui no YouTube que é o canal Israeli News. O canal Israeli News é um cara que estuda bastante coisas em hebraico, Bíblia, etc. Tal, Steven Ben-Nun, muito legal o canal. Tem algumas coisas que eu não concordo com ele, mas ainda assim é um canal interessante. E ele fala sobre um negócio que se chama Sanhedrin oculto, e ele fala sobre a preparação de uma mulher especificamente para dar luz a uma entidade híbrida que é onde viria o anticristo. Ele fala isso aí, numa boa, assim. A esposa dele é parteira e ele fala sobre a questão de partos e tudo mais. Falou sobre isso em um vídeo. Os vídeos dele são longos, é difícil achar lá. Mas ele falou o seguinte, que uma mulher que tinha escolhido era uma das filhas de um cara lá do Sanhedrin oculto, pelo que eu lembro, acho que era o chefão do negócio, e que a gravidez desse tipo de criatura acontecia muito rápido. Então assim, em poucos meses, acho que era 6 meses, já estava num tamanho enorme para nascer, e que assim, ela também crescia muito rápido, se tornava adulto muito rápido. Parece lenda? Parece, mas só estou falando aqui para deixar registrado, porque a gente está lendo esse livro bem louco aqui mesmo, então vamos lá. Então tá aqui, a mulher lá engravidou, cresceu a barrigona, lembre-se, o pessoal vai dizer que tudo isso aqui é uma fantasia, beleza, é só um filme mesmo, né? E aí ela tá para morrer, basicamente a mulher fica cadavérica, né, e pum, morre, ela morre, no filme ela morre. Pois bem, não devia ter falado o que acontece no filme, né, desculpa. Ela morre no final, mas vamos lá. E depois aí ela vai se tornar vampira, né? Porque todo filme americano tem que ter um final feliz, né? Mas no final das contas, a verdade, ela morre. Pois bem, todas as mães originais dos Néfilis morreram. Todas. Pois a sua fisiologia não podia dar à luz a tais monstros. Muitos dos Néfilins bebês morriam no nascimento, enquanto que somente os bebês que nasciam de uma forma barbárica de cesariana se salvavam. E de fato, o Quebra-Nagast testifica que os anjos podem ser seres sexuais se assim eles escolherem. Esses anjos que cometem esses pecados sexuais ficaram conhecidos como anjos caídos, e eles se rebelaram contra Yahweh, junto com o rei Léo Hassatan. O nome do Hassatan, né, nas Bíblias que fazem a tradução do hebraico e tudo mais, é rei Léo. E Yahweh não olhou favoravelmente a eles que cometeram esse ato vil contra as leis da criação. Bom, os escritos etíopes de Quebra-Nagast testificam que a descendência da mulher e dos sentinelas deram origem a então esses gigantes do passado. E, Afonso, acabou aqui, só está esquentando. Esse livro aqui, puxa vida, cada página que você lê o negócio vai ficando mais quente, interessante. Essa semana, lembre-se, a semana inteira a gente vai estar falando sobre esse livro aqui. E sempre, agora, terça e quinta, a gente vai estar falando sobre esse livro até terminar ele. Ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Sim, lembrando, link abaixo para o curso Arte da Imperfeição, para quem ainda não fez e está interessado, tem problema de perfeccionismo e tudo mais. E quem tiver interesse, lembre-se da área de membros, você pode acessar vários cursos e todo mês tem um curso novo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.